Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje é mais um dia que nós estamos na casa de Deus para louvar e engrandecer o seu nome. E hoje vamos trazer uma mensagem aí sobre finanças. E é interessante, né, quando a gente vai falar sobre finanças, o brasileiro ele gosta de conversar sobre tudo, né? Conversa sobre futebol, sobre Fórmula 1, conversa sobre novela, Big Brother, rede social, aí tá cheio de coisa. Mas quando nós vamos falar em finanças, aí as pessoas já torcem o nariz, né? Quando vem lá o comentarista econômico falando aí no valor do dólar, falando dos índices econômicos, a nossa tendência é trocar de canal, mudar lá o canal do YouTube que nós temos assistido, porque não é cultura aqui de nós brasileiros estudarmos finanças. E hoje nós vamos estudar mais um pouquinho, porque a área de finanças ela é importantíssima nas nossas vidas. Deus é o Deus que dá toda a provisão na nossa vida, inclusive na área financeira. Então, para nós iniciarmos, vamos lá para Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 34. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 34, que diz: Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos se aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Versículo 37. Ele, porém, respondeu: Dei-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde, e assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Versículo 41. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Os que comeram foram 5.000 homens. Quanto eles tinham? 5 pães e 2 peixes. Mas pastor, como é que 5 pães e 2 peixes conseguiram alimentar aquela multidão? Jesus ele fez o milagre da multiplicação. Sabe, irmãos, e Deus ele faz esse milagre na nossa vida financeira também. Às vezes aquilo que nós achamos que é só um pouquinho, mas o meu salário é muito pouquinho, pastor. Mas aquele dinheiro que eu recebo ali com a renda extra é muito pouquinho, aquilo ali não é quase nada. Mas Deus é capaz de multiplicar na nossa vida. Sabe, quando nós viemos aqui à frente,
todos os cultos, falamos de dízimos e falamos de ofertas, nós estamos falando sobre fidelidade. Dízimos e ofertas significam fidelidade. Quando nós entregamos na casa de Deus com alegria, quando nós entregamos o nosso dízimo, sabendo que nós estamos abençoando a obra do Senhor, sabendo que o dinheiro é empregado na obra, na área social, na restauração do templo, quando nós entregamos com amor, Deus automaticamente Ele é fiel nas nossas vidas, e Ele faz multiplicar tudo que vem à nossa mão, mesmo que sejam 5 pães e 2 peixes. Os que comeram foram 5.000 homens. Deus é fiel com cada um de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Olha o que ele falou: vai lá e veja o que tem para esse povo comer. E os discípulos foram e conseguiram 5 pães e 2 peixes. Da mesma forma, nós temos que ir, sabe? Nós não podemos ficar parados, não podemos fique em casa passando fome. Não, nós precisamos ir para a rua, nós precisamos trabalhar, nós precisamos lutar, nós precisamos buscar, porque Deus vai honrar a cada um de nós. Sabe, irmãos, Deus não é um Deus que brinca, não. Deus é um Deus Pai, um Deus maravilhoso, o Deus da provisão na nossa vida. Mas é preciso que nós creiamos nisso. Sabe, tem muita gente que é acomodada, tem muita gente que acredita que eu vou me aposentar, e depois que eu me aposentar eu vou. Vai o quê? Vai morrer? Sabe, irmãos, o nosso sonho não pode ser nos aposentar. O nosso sonho tem que ser produzir. O nosso sonho tem que ser trabalhar, nem que seja trabalhar na obra direto. Quantos irmãos nós conhecemos de idade que trabalham na casa de Deus, já criaram seus filhos, já criaram seus netos, e agora se dedicam à casa de Deus, à obra de Deus, a pregar o Evangelho, a levar uma palavra, a levar um serviço social. Então, quando nós somos fiéis, Deus de antemão, Ele já é fiel a cada um de nós. Então eu trouxe aqui alguns dados, para que nós possamos refletir. Olha só o próximo slide. Ele nos traz aqui alguns dados. A Previdência Social no Brasil, o INSS. Olha a situação dos nossos aposentados. E é por isso que nós precisamos aprender sobre finanças. Olha o que acontece. Naquela parte maior lá e mais clara, 46% dos aposentados que dependem do INSS, eles dependem de parentes depois da aposentadoria. Imagina só, se aposentou, 46% que recebem lá a sua pensão, a sua aposentadoria do INSS, 46% dependem de parentes. No cinza mais clarinho, 28% desses aposentados dependem de caridade, ou seja, de auxílio de pessoas que não são parentes, de pessoas de fora. Outros 25%, naquele cinzinho ali um pouco mais escuro, são obrigados a trabalhar depois de aposentados. E apenas 1% dos aposentados são independentes. E a fonte ali, é do IBGE. Mais de 24 milhões de aposentados foram consultados aqui nessa pesquisa. Então, meus irmãos, quando nós
falamos sobre finanças, é algo extremamente importante, porque nós não aprendemos isso. Os nossos pais não nos ensinaram sobre finanças. Lá no jardim de infância que nós entramos, não falaram de finanças para a gente. No primeiro segmento do ensino fundamental, nada. A tia da primeira à quarta série nunca falou de finanças com a gente. Nunca falou do cofrinho que a gente tinha que ter em casa e guardar aquelas moedinhas. De quinta a oitava série, no segundo segmento do ensino fundamental, nada. Fomos para o ensino médio, nada de finanças. Na faculdade, menos ainda. Então nós não temos a cultura financeira nesse país. Aí é o que acontece. Nós somos ensinados aqui no nosso país que nós temos que nos aposentar e esperar a tão esperada aposentadoria do INSS. Aí acontece isso aí. 46% dependem dos parentes, 28% dependem de caridade, 25% são obrigados a trabalhar e somente 1% são independentes. Então, quando nós falamos de finanças, é para que a gente planeje o nosso futuro. Ah, pastor, mas eu já estou com a idade avançada, não adianta mais. 5 pães e 2 peixes adiantavam para 5.000 pessoas? Não. Mas Jesus não multiplicou? Multiplicou. E Deus, Ele multiplica também a nossa renda. Sabe, aquele gás que você achava que ia acabar no dia 10, e o gás durou até o dia 30. É Deus trabalhando. Sabe, aquela gasolina que você fala, está só no cheiro, mal vai dar para chegar no posto de gasolina. Mas você vai para um lado, vai para o outro, e a gasolina dura. É a provisão de Deus. Ah, chegou a pandemia, fechou tudo. Meu Deus, vamos passar fome na minha casa. Deus deu a provisão. Você não passou fome, a sua família não passou fome. Então, quando nós falamos de finanças, nós estamos falando de um momento em que nós precisamos tomar uma decisão. Olha só o que diz aqui no próximo slide. O Brasil é um dos países com maior deficiência na educação financeira no mundo. Não se aprende sobre finanças pessoais na educação básica e nem mesmo no ensino superior. A boa notícia é que nunca é tarde para começar. Você ainda pode mudar a realidade financeira da sua família e de todos os seus herdeiros. Olha só, nós, eu, podemos mudar a realidade financeira da nossa família e de todos os nossos herdeiros. Sabe, eu conheço famílias em que o avô, ele caiu na real, caiu a ficha para ele, e ele resolveu investir. E não é só investir no mercado financeiro, não, é abrir o próprio negócio. Aí o filho foi trabalhar com ele, a empresa já tem quase 50 anos. O filho foi trabalhar com ele, fez faculdade, o avô não tinha faculdade, então o filho fez faculdade, cursou administração, foi trabalhar com o pai, agora o neto já está indo, fez 18 anos, já está indo também trabalhar na empresa do avô. Por quê? Porque o avô, lá atrás, há 50 anos atrás, tomou a decisão de mudar a realidade da família. Então, qualquer um de nós pode mudar a realidade da nossa família. Você ainda pode mudar a realidade financeira da sua família e de todos os seus herdeiros. Mas você tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma atitude. Próximo slide diz assim: disse Jesus:
Quantos pães vocês têm? Verifiquem. O que isso quer dizer? O que você tem em mãos agora? Ah, pastor, se eu for tirar por mês, eu só consigo juntar R$50. Legal. Pega R$50, investe aí num CDB de banco digital, está rendendo muito mais do que a poupança. Não coloca na poupança não, porque na poupança o dinheiro vai andar para trás. Coloca aí no Tesouro Direto e você vai começar a juntar dinheiro. Eu sempre falo, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Se alguém tivesse me falado isso, Robson, todo mês você pega R$50 e guarda. Quanto dinheiro eu não ia ter guardado hoje? Só que ninguém me falou isso. Sabe, quando nós temos um objetivo, nós estamos ali com a certeza do que nós queremos, nós conseguimos gastar menos, porque a gente vai pensar no que vai fazer, a gente vai renegociar aquela nossa conta de telefone, a gente vai pensar na hora de gastar o gás, na hora de gastar a luz. Tem gente que agora é tudo eletrônico, né? Tudo na tomada, é assadeira, é aquele negócio de fazer pão também, churrasqueira, tudo na tomada, só que se esquece que no final do mês chega a conta de luz. Então são coisas que nós podemos poupar, tem coisas que nós podemos economizar. Som. Vamos lá, próxima. Poupe. É o que eu já falei até antes, até antecipei. Nós podemos poupar. R$50, guarda lá aqueles R$50, mas poupe alguma coisa. Eu lembro dos meus tios contando lá nos anos 70, na época do milagre econômico, né, eles moravam no interior, então não tinha agência bancária, e eles falavam lá que os vizinhos guardavam, todo mundo guardava dinheiro no colchão, porque não tinha agência bancária, não tinha como investir. Eles tinham lá os negócios deles, as terras deles, produziam, mas guardavam o dinheiro no colchão, mas guardava. Infelizmente, né, entrou os anos 80 com a hiperinflação, então esse costume aí ficou para trás. Mas nós precisamos retomar isso. A estabilização econômica começou em 1994. E de lá para cá, voltou a ser possível a gente guardar um dinheiro. Essa fase aqui, ela é a fase mais difícil mesmo. Porque é a fase que você tem que acumular algum patrimônio. E isso leva muito tempo. Eu estudei finanças em 2016, foi muito tempo não. Estudei finanças em 2016. E comecei a acumular. Aí tem gente que chega para mim: ô professor, o senhor já ficou rico? Dá vontade de rir, né? Cara, você não entende nada de finanças. Quando a gente começa, a bola de neve, ela é pequenininha. É uma bolinha pequenininha. Mas todo mês vai grudando um pouquinho de neve nela. E quando chegar lá na frente, eu espero que a bola de neve esteja muito grande. Então a gente tem que ter paciência. E é por isso que muita gente entra pelo cano também, entra no conto do vigário. Ah, olha, arrumei um investimento aí que vai render para você 10% ao mês. 10%, você bota lá R$1.000, você vai tirar R$100. Todo mês você tira R$100. Botou 1.000, todo mês está rendendo 100. Isso é conto do vigário, não acredite nisso. Isso é pirâmide. Uma hora a pirâmide vai desmoronar. Eu tenho conhecido que falou que o irmão dele vendeu a casa para colocar dinheiro em pirâmide. E ele avisou muito para o irmão: não faça isso, rapaz, isso não existe. Com a taxa Selic a R$2, 2%. Como é que você vai conseguir um investimento de 10% ao mês, cara?
E tem muita gente que cai no conto do vigário porque não tem paciência. Porque a fase de poupar é uma fase que leva tempo. Outra coisa muito importante, crie renda extra. Esse aqui é legal. Ajuda você a poupar muito. Você já tem o seu emprego. Você consegue poupar ali um dinheirinho do seu emprego. Mas se você começar com uma renda extra, você pode pegar todo aquele dinheiro da renda extra e colocar lá também na poupança. Você está no seu trabalho, você tira ali, pastor, consegui tirar aqueles R$100, show! Mas agora eu estou com uma renda extra, estou vendendo uns produtos aí de uma marca aí de cosméticos, uma marca de produtos naturais, e estou conseguindo tirar o dinheirinho. Legal? Não pega esse dinheiro, não coloca junto do seu salário não. Pega esse dinheiro e coloca lá na poupança. Todo o lucro que você tiver, você coloca lá, porque você vai ter que reinvestir também. Mas o lucro você pega e coloca lá, porque aí a sua bola de neve vai começar a aumentar mais rápido. Então crie uma renda extra. Sabe, tanta gente que tem talento, tanta gente que cozinha bem, tanta gente que faz um bolo maravilhoso, sabe, tanta gente que tem um talento aí que pode estar vendendo, faz artesanato, sabe fazer um monte de coisa legal e não está ganhando dinheiro com a renda extra. Então crie uma renda extra. Outra coisa, invista. Primeira fase é a poupança. Mas depois que você tiver um montante na poupança, você vai tirar um dinheirinho para você fazer os investimentos maiores. Que quando você começa, você não vai começar naquele investimento de risco, aquele investimento que tem uma rentabilidade maior. Porque o mercado funciona assim, tudo que tem a rentabilidade menor, o risco é menor, mas se tiver uma rentabilidade maior, o risco também é maior. Então depois que você tiver o seu fundo de emergência, e o que é um fundo de emergência? É você ter lá guardado de 6 meses a 1 ano, do dinheiro que você precisa para viver durante o mês. Você recebe R$5.000, desses R$5.000, para viver, eu gasto aí uns 3.500. Então se você tiver aí 6 meses de 3.500 lá guardado, você vive 6 meses tranquilo. Os especialistas dizem que o ideal mesmo é você ter 1 ano de reserva, para que se você ficar sem trabalhar ou tiver um problema de saúde, você tenha 1 ano de renda mensal guardada. Então depois que você tiver esse fundo de emergência, você vai pegar o dinheiro excedente e vai colocar em outros investimentos que rendem mais. Só que são investimentos que o seu dinheiro vai ficar preso lá 3 anos, 5 anos, 6 anos. Ele vai te dar uma rentabilidade legal, mas você só vai poder tirar esse dinheiro de lá depois que chegar o prazo final desses investimentos. Então você precisa investir. Depois que você poupou, montou o seu fundo de emergência, invista. O próximo. Esse aqui é o que arrebenta com muita gente. Use o crédito de forma inteligente e responsável. Use o crédito de forma inteligente e responsável. Cartão de crédito, se você não souber usar, é um problema, porque é o maior juro que existe na rede bancária. É algo assim impensável, algo absurdo de você pensar que o juro da taxa Selic está em R$2 e um juros de cartão de crédito está acima dos 300% ao ano. É um absurdo. Então, se você não souber usar o seu cartão de crédito,
A bola de neve, ela não vai levar anos para crescer, não. Em poucos meses, você já está enrolado no cartão de crédito. Quem tem o limite baixo aí ainda se safa, porque o cartão bloqueia e você não consegue mais usar para aumentar lá, vai só o juro em cima. Agora, quem tem o limite mais alto ainda fica comprando em cima, aí a bola de neve rapidinho, um ano e meio, está impagável aquela conta do cartão de crédito. Então a gente tem que ter cuidado com isso. O cartão de crédito é ótimo, te ajuda muito, mas tem que saber usar. Cartão de crédito não é para fazer compra do mês. Cartão de crédito não é para você utilizar corriqueiramente. Cartão de crédito é algo para você utilizar no momento de emergência. Bateu lá o seu carro que você usa para trabalhar, tem que comprar as peças e tem que pagar a mão de obra do mecânico. Tá, você vai lá na sua poupança, paga o mecânico, pega o cartão e compra as peças. Emergência. É o que você usa para você trabalhar. Mas não é para você levar a garotada, vamos para a pizzaria todo mundo, passa no cartão de crédito. Porque a bola de neve, ela vai aumentando e aumenta rápido. O nosso investimento demora anos, mas o cartão de crédito é de um ano para o outro, você já perde o controle. Vamos lá. Para que você desenrole sua vida financeira, tenha uma visão de suprir necessidades e não de fazer vontades por impulso. Tenha a visão de suprir necessidades e não de fazer vontades por impulso. Então nós precisamos suprir as nossas necessidades, comprar aquilo que é necessário. Mas agora, com a facilidade do smartphone, né? Nós estamos lá deitados na nossa casa, na nossa cama, rolando a tela do smartphone. De repente, que promoção, essa aqui eu não posso perder. Ainda chama a esposa: ô fulana, vem dar uma olhada nessa promoção aqui. Realmente, está muito bom isso aí, vamos comprar. Aí compra aquilo que não precisa, aquilo que não vai usar, aquilo que vai ficar encostado lá no cantinho. Vai lá naquela loja famosa lá da internet, que só vende aquelas coisas diferentes, e compra. Passa no cartão de crédito. Irmão, nós temos que suprir as necessidades e não fazer as nossas vontades por impulso. Sabe, quando eu estava iniciando a estudar finanças, eu aprendi um negócio. Quando você quer comprar algo, principalmente se for de um valor considerável, você espera uma semana. Se você ainda quiser comprar, você espera mais uma. Eles falavam o seguinte: eu tenho certeza, se você esperar um mês, você não vai comprar aquilo, porque você vai ter pensado muito bem, vai ter pesado os prós e os contras, e você não vai comprar. Mas se passou na tela do seu smartphone, você meteu o dedão lá, jogou os dados do seu cartão, já era, já foi. Vai pegar só o rastreio lá para rastrear quando chegar na sua casa. Tenha uma visão de suprir necessidades, não de fazer vontades por impulso. Próximo. Sempre ensine princípios que educam e transformam. Então, aquilo que nós aprendemos, nós temos que transmitir. Se nós aprendemos que poupar é legal, nós temos que ensinar. Principalmente para essa garotada aqui, ó. Imagina só, essa garotada aí começando a poupar um dinheirinho agora. Imagina daqui a 20 anos. E imagina a educação que você vai dar para eles. E você ensinar que tem que poupar, que não tem que esbanjar, que não tem que seguir a mídia, né? Porque a mídia é que coloca aí na nossa cabeça que a gente tem que andar com a roupa de marca, com tênis de marca. Conhecido meu falou que o filho dele
só quer chinelo de R$150, numa marca famosa aí. Ah, ele só quer esse chinelo. Eu ia dar outra coisa para ele, mas ele só quer um chinelo de R$150. Eu falei, você vai dar esse chinelo para ele? Um chinelo de R$150? Educação financeira. Se a gente passar para as nossas crianças, eles não vão pedir um chinelo de R$150 no futuro. Então sempre ensine princípios que educam e transformam. Olha só, no versículo 34 lá de Marcos 6. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Coloca seus filhos lá sentados, do jeito que Jesus fez, e ensina. Que criança é igual uma esponja. Tudo que eles veem de bom, eles imitam. Mas se eles virem de ruim, eles vão imitar também. Então ensine coisas boas. Próximo. Tenha um orçamento e use-o com sabedoria. Isso aqui é interessante. A gente quer fazer uma obra, vou reformar o banheiro da minha casa. Vou chamar o pedreiro para fazer o orçamento. Eu tenho lá X do banco, aí vem o pedreiro, dona fulana, a senhora vai gastar aí tanto. Aí você pensa, tanto eu tenho lá no banco, está em cima da pinta, mas tanto eu tenho. Aí o pedreiro começa, quebra tudo. Daqui a pouco ele fala, dona fulana, a gente tinha feito um cálculo inicial, né? Tinha que comprar tanto de material, mas acho que a gente vai precisar comprar mais um metro pelo menos. Aí vai lá, você pega mais um dinheiro e bota lá. Dona fulana, infelizmente vamos ter que gastar mais um dinheiro para fazer assim, que não deu certo, vai ter que ser feito do outro jeito. E aí, agora que não tem mais dinheiro lá no banco, vai fazer o quê? Cartão de crédito. Então nós precisamos ter um orçamento e usá-lo com sabedoria. Então, se você tem o dinheiro lá, você tem aqui só aquele dinheiro para você gastar, você tem que gastar com sabedoria, tem que gastar direitinho, senão você vai entrar lá na dívida, vai entrar no cartão de crédito e vai te causar um problemão. Viva satisfeito e celebre com gratidão o que recebeu, mesmo que aparentemente seja pouco. Viva satisfeito e celebre com gratidão o que recebeu, mesmo que aparentemente seja pouco. 5 pães, 2 peixinhos. Aparentemente, muito pouco, muito menos do que esses R$50 aí que você pensou em guardar. 5 pães e 2, vale nada 5 pães e 2 peixinhos, isso aí, 5 pães e 2 peixinhos, fala sério, Jesus, isso aqui não dá para nada. E a gente pensa às vezes isso, esse salário que eu recebo, fala sério, não dá para nada, não dá para nada. Só que às vezes, o salário que nós ganhamos nem é tão pouco. É porque nós administramos mal. Nós compramos o que não tinha que comprar. Nós gastamos com o que não tinha que gastar. Nós fizemos contas que não devíamos ter feito. Aí, o cobertor parece curto, né? Já viu o cobertor curto? Você cobre a cabeça, descobre o pé, descobre a cabeça. Viva satisfeito e celebre com gratidão o que recebeu, mesmo que aparentemente seja pouco. Olha só o que diz lá no versículo 41. Tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães.
Então, dê graças a Deus. Quando você receber o seu, agradeça a Deus por essa provisão. Agradeça a Ele, porque Ele tem cuidado de você. Dê graças a Deus, viva satisfeito. Não é satisfeito, não significa acomodado. Acomodado é outra coisa. Mas viva satisfeito com a provisão que Deus tem te dado, porque é Ele que tem te dado. Porque se não fosse a provisão de Deus, até esse pouquinho aí ia parar, a bica ia fechar. Então viva satisfeito, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Dá graças a Deus, tira o seu dízimo, tira o dinheiro da poupança, tira um dinheirinho para você, paga suas contas, que eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Vamos lá que a hora está passando. Confie que a prosperidade está nas mãos dos doadores. Isso aqui é um outro conceito que eu aprendi quando eu comecei a estudar finanças. Eu aprendi que toda pessoa próspera, ela é doadora. Toda pessoa próspera, ela é doadora. Isso aqui eu aprendi, não foi num curso cristão, não. Foi num curso de finanças. Toda pessoa próspera, ela é doadora. Você pode ver aí, essas pessoas milionárias, todas elas fazem caridade e doam muito. Porque toda pessoa próspera, ela é doadora. Mão de vaca não é próspero. A gente falou de poupança, né? Aquele que poupa, mas é mão de vaca, aquele ali não é próspero. Você vê o cara miserável, já viu aquele cara canguinha, não abre a mão nem para dar tchau. Sabe, todo mundo sabe que o cara tem dinheiro, mas ele anda rasgado, a casa dele está feia, o carro dele está feio, porque ele não quer gastar dinheiro, ele não quer ajudar ninguém. O canguinha não é próspero, mas os doadores são pessoas prósperas. Confie que a prosperidade está nas mãos dos doadores. Olha só o que diz aqui no versículo 41b e no 42. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Então a pessoa próspera, ela consegue poupar, ela consegue dar o dízimo dela, ela consegue ofertar, consegue ajudar um irmão, um familiar. Ah, pastor, mas eu ganho tão pouco. Mas você consegue. Sabe, eu tenho conhecidos que trabalham na área de serviço social. Eles me falam assim: Robson, é impressionante. Às vezes as pessoas mais pobres são aquelas que mais ajudam. São aquelas que mais ajudam. São pessoas doadoras. E quando a gente abre o nosso coração para doar, para ajudar, Deus começa a trabalhar. Sabe, não adianta ser canguinha. Não, tive aumento lá na empresa, agora eu vou juntar um dinheiro, vou cortar o plano de saúde aqui para a gente investir, vou trocar as crianças, vou botar na escola pública, vamos gastar dinheiro com esse pessoal. Não, canguinha, mão de vaca.
não tem prosperidade. Diz aqui que Jesus, ele compartilhou, ele dividiu os 2 peixes entre todos eles, e todos comeram e ficaram satisfeitos. Então seja doador, seja uma pessoa de coração bom. Olha só o que diz aqui em Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É assim que funciona. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A nossa vida, ela não é uma linha reta. A nossa vida tem altos e baixos. E quando a gente está lá em cima, a gente tem que lembrar de quem está lá embaixo. Porque em algum momento a gente vai estar lá embaixo também. Então, se a gente aliviar aquele que está lá embaixo, na hora que nós estivermos lá embaixo, alguém vai nos aliviar também. Tem gente que só pensa em si próprio. Alguém vai me ajudar, tem que me ajudar. Mas quando ele estava lá em cima, não ajudava ninguém. Mais um. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 31, versículo 5, diz assim: os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, e era uma grande quantidade. Então a pessoa próspera, ela contribui com a casa de Deus, ela contribui com a obra de Deus, é uma pessoa de mão aberta. Seja sábio e não desperdice nos dias de abundância. Olha, isso aqui acontece muito, hein? O sujeito lá conseguiu um emprego, está com um salário bom e começa a desperdiçar. Teve aquela promoção maravilhosa na empresa, subiu lá R$5.000 no salário dele. Passou por um cargo de gerência lá, de direção, subiu mais R$5.000 no salário dele. Automaticamente, o que nos ensinam? Bom, já que eu aumentei o meu nível, eu tenho que mudar de casa, eu tenho que mudar de carro, porque eu não vou frequentar mais os lugares que eu frequentava, eu vou trocar de igreja também, vou aproveitar, vou para a igreja da Barra da Tijuca, vou matricular os meus filhos num colégio, no melhor colégio que tem. Aí os R$5.000 que entrou a mais no salário dele, vai tudo pelo ralo. Lembra lá do primeiro tópico que a gente falou? Viva com menos do que você ganha. É algo que essa pessoa não aprendeu. Porque se você tiver um aumento substancial no seu salário, e você gastar esse dinheiro todo, é a mesma coisa de você não ter tido aumento nenhum, e às vezes você vai gastar mais ainda do que você gastava antes. Olha, tem um investidor milionário, é bilionário agora, chamado Warren Buffett. Ele é bilionário, ele começou do zero. Quando ele começou a investir, ele morou na mesma casa durante 20 anos. 20 anos morando na mesma casa. E ele dirigiu o mesmo carro, agora vocês vão ficar de queixo caído, o mesmo carro ele dirigiu por 9 anos e pouco. O cara já era milionário e dirigiu o mesmo carro durante 9 anos e pouco, porque ele vivia abaixo das posses dele, porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito de juntar dinheiro e depois multiplicar aquele dinheiro, e hoje em dia ele é bilionário. Se ele pega lá aquele início bom dele lá, e sai da casa que ele morou 20 anos e vai morar num condomínio de luxo, e vende o carrinho dele de 9 anos de uso, e vai comprar um carrão aí, de classe do médio para cima, ele tinha torrado o dinheiro todo e hoje não seria bilionário. Então são lições que não nos ensinam.
nos ensinam que se você ganhar mais, você gasta mais. Aí na hora que diminui, você tem que fazer malabarismo para diminuir. Então seja sábio e não desperdice nos dias de abundância. Olha só, versículo 43 e versículo 44. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Não teve desperdício. 5.000 homens. Vamos lá. A vida está em movimento e novos desafios virão. É o que eu acabei de falar, a vida está em movimento. Uma hora a gente está em cima, uma hora a gente está embaixo, uma hora está assim a vida. Não é uma constante, não é uma linha reta. Comecei lá na minha infância. Olha, me lembrei agora dos milionários aqui que tinham no Rio de Janeiro. Eram de família rica na infância, na adolescência, esbanjavam, davam grandes festas. Quando chegaram nos 40, completamente falidos e sem dinheiro nenhum. Isso aconteceu aí dos anos 80 para os anos 90, quando o Collor foi lá e confiscou a poupança deles. Eles não investiam nada, viviam só do dinheiro dos antepassados, do dinheiro do avô, do tataravô. Aí o Collor veio, segurou a poupança deles, os camaradas completamente falidos, porque não foram ensinados a multiplicar o dinheiro. Então a vida está em movimento e novos desafios virão. Lembre-se, você é gerente dos recursos que Deus te confiou. Nós somos gerentes dos recursos que Deus nos confiou. Sabe, quando nós entregamos o dízimo, nós não estamos pagando o dízimo, nós estamos devolvendo da bênção que Deus nos deu. Então nós estamos gerenciando os recursos que Deus nos dá a cada dia. Olha, se não fosse Deus na nossa vida, eu nem sei. É Deus que dá a provisão, então esses recursos são de Deus. Olha o que diz aqui no versículo. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar uma porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que Ele o encarregará de todos os seus bens. Então, meus irmãos, quando nós cuidamos bem da provisão que Deus nos dá, Ele se agrada de nós. Imagina só, Deus está te dando provisão, você desperdiça. Deus te dá provisão, você joga fora. Deus te dá provisão, você gasta com bobagem. Deus te dá provisão. E aí? Deus vai falar: rapaz, eu te mandei tanta provisão, cuidei de você em momentos tão difíceis, e o que você fez com essa provisão que eu te dei? É uma reflexão que cada um de nós temos que fazer na nossa vida. Então feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar e vamos agradecer a esse Deus por essa provisão maravilhosa que Ele nos dá a cada dia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família, o Senhor tem cuidado da nossa área financeira, da nossa saúde, para que possamos trabalhar, para que possamos empreender, para que possamos, Senhor, a cada dia prosperar aquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Pai, nessa noite nós te agradecemos pelos teus ensinos, te agradecemos e te bendizemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.